Bom dia, pessoal! Tudo bem? Aqui quem fala é a professora Heloísa e eu trouxe hoje o professor Will novamente para falar com vocês, para ajudar nas nossas aulas, né, professor? Bom dia, pessoal. Tudo bem? Sabe que eu gostei de dar aula aqui pelo computador? É, professor, que bom, né? Porque eu sou aposentada da Secretaria de Educação do DF. E eu tava sem nada pra fazer, sabe? Só dentro de casa. Então, eu resolvi ajudar nas aulas da professora. Ai, professor, que bom! Eu acho que vai ser boa essa dinâmica, né? Os alunos estavam sentindo sua falta no último vídeo, sabia? Que bom! Fico feliz. É, professor, hoje a nossa aula vai ser bem interessante, a gente vai falar sobre muita coisa bacana e vamos tentar aplicar o conhecimento de química ao nosso cotidiano, não é verdade? Exato. E hoje eu queria trazer uma frase para inspirar nossas aulas. Pode falar, professor, que frase que é essa? É assim: dis-moi que tu manges, que je te dirai que tu es. Professor, que língua é essa? Isso é francês. Ah, é francês. E o que quer dizer? É assim: diga-me o que tu come, eu te direi quem tu é. Professor, isso é uma frase que é muito usada, né, para a gente falar sobre os bons hábitos alimentares, né? Se você come bem, você vai ter uma boa saúde, não é isso? Isso. Mas hoje a gente vai falar sobre o quê? Química forense, sobre investigação, sobre drogas, sobre caça ilegal, tudo isso. E professor, o que tem a ver essa frase com o que a gente vai estudar hoje? É porque a gente vai falar sobre isotopia. Ah, sim, é verdade. Então, a gente vai falar, explicar o que são isótopos e o que tem a ver com a nossa alimentação. Isso, porque a partir dos isótopos a gente consegue evidências de um crime, saber a origem de uma droga. É assim que funciona. Quando você se alimenta, você consome carboidratos, lipídios, proteínas e nesses nutrientes você tem carbono, nitrogênio e oxigênio. E esses carbonos, nitrogênio, vieram que das plantas, né? E da terra, do lugar. E ali você tem marcadores que a gente vai chamar de isótopos. Você come esses marcadores e aí isso faz parte do seu corpo. E aí o que acontece? Se você come comida de determinada região, aí está no seu corpo. E a gente consegue saber do que você se alimentou. Se foi daquela região, se foi de outra. Nossa, professor, eu não tinha parado para pensar nisso, né? A gente pode usar o conhecimento de isotopia para investigar sobre a origem de onde você está se alimentando. Por exemplo, se você come de um determinado lugar e ele estava envenenado, a gente consegue saber de que lugar que era aquele alimento, pela marcação dos isótopos, os isótopos estáveis daquela região. Professor, mas eu acho que é bom a gente explicar o que são esses isótopos, né? A origem da isotopia. Isso, exatamente. Vamos explicar passo a passo sobre a isotopia para poder vocês entenderem como que a gente faz essa investigação. Tá bom, então olha só. Bom, então eu vou explicar para vocês, vamos voltar um pouquinho na história para explicar de onde que vem a isotopia. Mais ou menos em 1913, a gente tinha... Professor, Desculpa, essa foi uma sonequinha. professor, vamos manter o foco, tá bom? Tá bom. Bom, então, em 1913, a gente já tinha um modelo atômico de Rutherford, né? Então já sabia que tinha um núcleo e tinha uma eletrosfera, conhecia os prótons, os elétrons, mas aí a gente precisava entender mais um pouquinho do núcleo, por causa do fenômeno da isotopia. O que acontece? Assim, a gente tinha Mendeleev, que já estava organizando uma tabela periódica, de acordo com as propriedades dos elementos, ele estava organizando uma tabela, tipo colocar os elementos numa ordem, a partir de suas propriedades. E ele percebeu que a diferença, né, de um átomo para o outro era a massa. Então, assim, você tinha o ouro. O átomo de ouro tem uma massa única só do elemento de ouro. Isso era o conhecimento da época, que era diferente do elemento de chumbo, né? Então, isso para eles era quase que uma certeza, né? Que cada átomo se diferenciava pela sua massa. Mas o que acontece?
Em 1913, alguns químicos ingleses, eles descobriram que o chumbo, ele tinha massas diferentes. O elemento continuava sendo chumbo, mas tinha massa diferente. O que isso era o fenômeno da isotopia? É como se fosse um clone. Olha, tem um elemento que é chumbo, eu tenho certeza que é chumbo, mas ele tá com o átomo desse elemento está diferente. E isso era o fenômeno da isotopia, que significa iso, mesmo, topia, lugar. Né? Então é como se ele estivesse ocupando o mesmo lugar na tabela periódica, só que era o mesmo elemento, mas que com massas diferentes, entendeu? Isso, então vários elementos apresentaram essa propriedade isotópica. Né? Então, isso ninguém sabia por quê, né? Por que alguns elementos pesavam diferente? E foi então que a gente teve o Chadwick, só em 1930, que ele descobriu uma coisa que estava contribuindo para a massa do átomo, que era o nêutron. Né? Então, o Chadwick fez? Ele bombardeou o núcleo do berílio, desse elemento, e aí ele conseguiu entrar naquele núcleo e extrair um nêutron. Né? Então, olha, essa partícula não era conhecida, era uma partícula que tinha massa, que contribuía para o peso do átomo, só que ela não tinha carga nenhuma. Isso, era um nêutron, era uma nova partícula. Isso mudou muita coisa. Né? Então a gente começou a perceber que dentro do núcleo, além dos prótons, você tinha os nêutrons. Esses nêutrons ajudavam o núcleo a ficar estável. Ah, porque ali ele diminuía a força repulsiva entre os prótons. Que você imagina, né? Você tinha vários prótons dentro do núcleo e ali, por que eles não se separavam, já que tinha uma repulsão? Então, Não, os nêutrons ajudavam nesse processo, sabe, professora? exatamente. Então, a gente tem agora um átomo com a partícula com os prótons, com os nêutrons e na eletrosfera os elétrons. E o que acontece? Em cada região, gente, a gente tem uma quantidade, por exemplo, de carbono que tem vários isótopos, né? Carbono 14, carbono 13, carbono 12. Isso indica a massa do carbono, com pesos diferentes, né? São isótopos, são carbonos, mas com massas diferentes por causa dos nêutrons. E o que acontece? Em cada região, você tem uma quantidade específica desses isótopos que são estáveis. Né? O carbono 14 ele não é estável, ele é instável, ele é radioativo, então ele se degrada. E aí cada região tem uma proporção única. E aí você ingere um alimento cheio de carbono e esse carbono ele também vai indicar a proporção. Então aquilo que você se alimentou no seu corpo vai estar da mesma forma. Então se você se alimentou numa determinada região com aqueles isótopos estáveis, então no seu corpo vai ter isso. Se você se alimentou em outro lugar com aquela proporção de isótopos estáveis, vai ser correspondente ao que vai ter no seu corpo. Então, a partir daí, dá para você saber de onde veio aquele veneno. Ah, você se alimentou, de onde que veio aquele veneno? A isotopia, ela é utilizada para investigações criminais. Ela é utilizada para saber a origem da tinta de um documento sigiloso. É usado também para saber de onde que veio a droga ilícita, os animais, né, de caça ilegal, de onde que veio esse animal, sabe? Dá para saber pelos isótopos estáveis, pelo que eles se alimentaram, pela água que eles consumiram, de onde era aquela água, de onde era aquele alimento, entendeu? Isso é muito útil, isso é muito importante para nossa vida. E agora eu vou abrir o quadro para vocês para mostrar um pouco sobre o que a gente tem de novas descobertas dentro do átomo, a partir da descoberta de Chadwick, a partir dos experimentos da isotopia, tá bom? E daí a gente vai fazer um exercício. Beleza, legal, pessoal. Tchau. Bom, gente, então vamos aqui. Eu abri o quadro para mostrar para vocês o fenômeno da isotopia de alguns elementos. Eu vou colocar aqui o átomo de carbono, tá? Porque é um átomo que a gente encontra no nosso corpo, no nosso organismo, na nossa alimentação, no solo. Então a gente vai encontrar esse átomo, tá? Então o átomo de carbono tem o símbolo C, tá? Esse aqui é o símbolo C. E a gente coloca aqui ó, o átomo de carbono e eu vou mostrar para vocês algumas posições para a gente colocar a massa desse carbono, quanto que ele pesa, o seu número atômico, a sua carga, tá? Tudo isso eu vou mostrar onde a gente posiciona aqui na representação do átomo de carbono, tá? Aqui em cima, nessa região aqui, ó, a gente coloca qual que é a massa desse átomo, tá bom? Então, a massa, a gente usa o símbolo A para indicar a massa. Então, aqui em cima sempre fica a massa
do átomo de carbono. Aqui embaixo, ó, fica o número atômico, é como se fosse o número que ele ocupa na tabela periódica, tá? É o número atômico, que é Z. E aqui nessa região, gente, que eu tô circulando, mostra a carga desse átomo. Esse átomo aqui, o átomo de carbono, ele está normalmente na forma neutra. Se ele sofrer um processo de ionização, ele vai perder ou ganhar elétrons e a gente simboliza aqui, nessa região de cima, tá bom? Então, olha só, aqui é o elemento carbono, aqui é a massa e aqui é o número atômico, é o número D. Vamos explicar cada um desses símbolos que eu coloquei aqui. O que é a A? A é a massa atômica, é a massa dele. E o que vai ser essa massa atômica? Vai ser a soma de todas as partículas, né? Então, o que tem dentro do átomo? Tem um próton, tem um nêutron e tem um elétron. Então, ó, você tem o próton, que é a carga positiva, você tem o nêutron, que é a carga, que vai ter carga neutra, e o elétron, que a massa do elétron é quase que insignificante, gente. Então, olha só, vamos colocar todas as partículas aqui. Vamos colocar os prótons, que a gente simboliza pela letra Z, tá? Essa aqui indica os prótons, mais os nêutrons. Eu tô colocando aqui somando todas as partículas, tá bom? Mais elétron. Então, tudo isso que a gente conhece até então, nessa época, a gente só conhecia essas 3 partículas que fazem parte do núcleo, né? As e N. Só que o que acontece? O próton, ele tem a mesma massa que o nêutron, tá? Então, eles têm massas iguais. E o elétron, gente, ele tem a massa tão pequenininha, que ele, na hora que você vai somar aqui, ele quase não faz diferença. Então, a gente não considera a massa dos elétrons, tá? Para dizer quanto que a massa do átomo. Então, a gente vai eliminar esse elétron, que ele não vai existir, tá bom? Então, vamos tirar aqui essa massa. Essa aqui é a fórmula. Eu quero saber quanto que pesa esse átomo. Então, você tem que somar aqui as partículas, os prótons e os nêutrons, para a gente saber quanto que pesa essa massa. O Z, como eu falei para vocês, vou ter que colocar aqui um Z. O que é o Z? Z é um número atômico, tá? O número atômico. Gente, você sabe o seu registro tem o seu RG, né? Cada um tem o seu número único. Então, assim, são os elementos. Cada elemento, gente, tem o seu número único. Então, o Z, de onde a gente tira essa informação? Da tabela periódica. Tá na posição 6 da tabela periódica. Aqui, ó, Z igual a 6. Professora, de onde vem esse número? Vem da tabela periódica. Esse número vem até da origem do universo, gente, da origem dos elementos. O primeiro átomo a existir foi o hidrogênio, ele tinha número atômico 1. E aí depois veio o hélio com número atômico 2. E aí foi o lítio, o berílio, e assim vai até chegar no átomo de carbono. Então, Z é o número atômico, tá? E a gente tem também, dentro do núcleo, os nêutrons, tá? Então, esses nêutrons é a letra N, ele vai estar ali dentro do núcleo, contribuindo para a massa do elemento, tá bom? Então, massa atômica é a massa do átomo que indica a soma dos prótons e os nêutrons, certo? Aqui o Z é o número atômico, é o número que identifica o átomo. Cada elemento tem o seu número próprio. Vamos lá. O que a gente conhece do átomo? Que ele tem um núcleo e uma eletrosfera, ok? Vamos fazer aqui, ó. Olha, eu sei que dentro do meu átomo tem um núcleo, tá vendo? E ele tem também uma eletrosfera. A gente vai fazer aqui bem grande. Essa eletrosfera é rarefeita, ela é vazia, né? Então, aqui o diâmetro dessa eletrosfera é de 10 mil a 100 mil vezes maior do que o diâmetro do núcleo, tá? Então, esse núcleo fica bem aqui no meio e aqui a eletrosfera. Então, vamos lá. Desenhei o átomo de carbono. Qual é o símbolo do átomo de carbono? É C, né? Okay. C. Eu sei que dentro do meu átomo de carbono tem 6 prótons, tá? Então, eu vou colocar o número 6 aqui. Vou diminuir um pouquinho o tamanho. Ai, meu computador tá um pouquinho lento. 6. 6 é a quantidade de prótons. Então, eu tô desenhando meu átomo de carbono, tá, gente? Eu vou desenhar aqui, ó, 6 partículas positivas. Imagina aqui que são 6 bolinhas. 2, 3, 4, 5, 6. Tá, desenhei o meu átomo de carbono, né? Coloquei aqui os prótons, que é o Z, que é o número atômico, tá bom? E aí, olha só, existem os isótopos de carbono. Esse carbono aqui não tem nenhum nêutron, tá vendo?
Mas se for um isótopo dele, ele vai ter uma massa que eu vou colocar aqui uma outra partícula que a gente descobriu que é o nêutron. Tá vendo? Desenhei aqui uma, desenhei aqui duas, tá bom? Fiz 2 nêutrons aqui, tá vendo? E aí o que acontece, gente? Além de descobrir meus nêutrons, antes só tinha os prótons, descobri os meus nêutrons, e aqui na eletrosfera eu tenho os elétrons. Então, eu vou fazer aqui uma carguinha negativa para representar os elétrons, tá? Vou fazer só assim. Tá aí o meu átomo. Se eu tenho 6 cargas positivas, eu tenho 6 cargas negativas para a gente tornar esse átomo neutro, tá bom? Porque o átomo normalmente está na forma neutra. Então, 3, 4, 5, 6. Professora, por que você desenhou 6? Para a gente poder aqui, ó, eliminar a carga positiva. Então, são 6 cargas positivas, 6 cargas negativas, para a gente neutralizar. Não confunda neutro, estado neutro, com nêutrons. Nêutrons é a partícula, é o que está aqui. Gente, olha aí, desenhei meu átomo de carbono, tá aí, com 6 prótons, 2 nêutrons e 6 elétrons, certo? E aí, quanto é que pesa esse átomo? Vamos fingir que a gente colocou ele numa balancinha aqui. Quanto é que ele pesa? Vai ser a soma dessas partículas aqui, né? Então, olha só, prótons mais nêutrons mais elétrons. Mas esses elétrons têm massa significativa, gente. Então, isso aqui não vai contribuir para o meu peso, tá bom? Vamos aqui, vamos somar aqui então as cargas positivas, nós temos 6, né? Cargas positivas 6. Então, cada um pesando 1. Pesa 6 no total. E aqui, 7, 8. Então, qual é a massa total do meu átomo? 6, 7, 8. Então, a massa total vai ser 8. São 8, né? Pesa 8. Sendo que desses 8, 6 são prótons e 2 são nêutrons. Entende? Nêutron a gente não representa aqui, a gente deixa subentendido, tá bom? E aí, vamos escrever aqui essa sigla, ó, A, Z, N, E. Eu sempre peço esse exercício aqui, eu quero que vocês saibam qual é a quantidade qual é a massa, qual é o número atômico ou o número de prótons, que é a mesma coisa, o número de nêutrons e o número de elétrons. Qual é a massa desse átomo? É sempre esse valor que está aqui em cima, ó, 8. Esse valor também está na tabela periódica, tá? Só você localizar que aparece lá. Número de prótons é esse aqui de baixo, esse 6. Número de nêutrons é a diferença dos dois. 8 menos 6, 2. E o número de elétrons, você vai repetir a quantidade de prótons, tá vendo? Para tornar esse átomo neutro. Ok? Pronto. Oi, professor. Então, desculpa, eu estava usando seu óculos. Tava vendo nada. Pois, o mal também não estava enxergando direito ali. Bom, pessoal, então é isso. Obrigada por estarem aqui. Vamos continuar, vamos estudar, vai dar tudo certo. Um abraço e tudo de bom. Tchau, pessoal. Até mais.